Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara aqui do Universo Maluco e hoje a gente vai falar sobre Sorrisos Quebrados, de Sofia Silva. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre Sorrisos Quebrados, de Sofia Silva, e eu já tenho logo que adiantar pra vocês que vai ter muito spoiler nesse vídeo. Não tem como eu falar sobre esse livro sem trazer spoilers pra vocês. Por quê? Esse livro foi o típico livro que, sabe quando você olha assim e você não dá nada por ele? Eu confesso que no início eu não achei que fosse ser um livro tão profundo, e acabou que foi. Porque o que acontece? Esse livro, ele vai trazer um assunto que é muito delicado para nós mulheres, né? Que é abuso físico, abuso mental, maus tratos à mulher. Então isso é um assunto bem delicado. E eu vou estar explicando para vocês o que acontece aqui. Aqui a gente vai ter a história da Paola, que por sinal é uma mulher muito bonita, e ela acaba se casando com o Ricardo, se eu não me engano. É Ricardo Roberto, gente, porque eu nem foquei no nome do traste. Porque ele, pra mim, ele ficou sendo insignificante na primeira página do livro. E a Paola era uma mulher linda, cheia de vida, cheia de amigos, e ela se casa e acaba que só depois do casamento que ela conhece a verdadeira identidade desse homem que dizia amá-la. Já nas duas primeiras páginas, as duas primeiras páginas, vocês vão pegar um cenário de violência doméstica muito pesado mesmo. É ela tentando pegar as chaves do carro que ela já não dirigia há 2 anos, para tentar fugir da casa onde ela vivia com o marido dela, e que por sinal era uma casa isolada de tudo e de todos. Ela vivia totalmente isolada. E no momento que ela entra dentro do carro, que ela acha que ela conseguiu fugir, ela já recebe logo uma pancada no rosto. Ele bate o rosto dela contra o volante e ali ele já quebra o nariz dela, e as agressões continuam e continuam. Depois que isso acontece, ele toca ela de formas inapropriadas, e nesse exato momento ela tem uma lembrança de todas as vezes que ele bateu nela e depois cometeu abuso com ela, de forma violenta, sabe? E tem toda uma cena de agressão, tem todo um contexto pesado aqui que eu não vou estar entrando em detalhes específicos para vocês. E como se não bastasse, no final, quando ela implora para ele libertar ela, ele pega ela e joga ela dentro de uma jaula, porque ele sabia que ela tinha trauma de cachorros desde criança por conta de um acidente que ela sofreu quando era criança com um cachorro, e ele treinou pitbulls para poder ficarem vigiando a casa enquanto ele estivesse fora trabalhando. Então ele pega ela, joga ela dentro da jaula do animal e solta os pitbulls em cima dela. E é aí que você vê uma cena de horror, porque os pitbulls deformam ela, acabam com ela. E ali você pula, acaba essa cena e você já começa o primeiro capítulo ali do livro, assim, para você entrar no que aconteceu com ela depois disso. Ela, por vontade própria, se internou numa clínica que é especializada para pessoas com problemas mentais e pessoas com deficiências físicas. Ela, por vontade própria, resolveu morar nessa clínica, porque ela não tem mais a segurança de viver no mundo exterior. Ela criou esse medo. E dentro dessa clínica, gente, ela vai conhecer a Rafaela, que é a diretora da clínica e tudo mais, que é um amor de pessoa. Tem vários outros personagens aqui, tem o psicólogo ali que trabalha com todas essas pessoas que ali na clínica vivem e tudo mais. E a Paola, ela sempre pintou, ela sempre gostou muito de arte, e na clínica ela tem esse espaço para estar pintando, para estar expressando os sentimentos dela.
é onde a gente vai conhecer o André e a Sol. Gente, como se eu achasse que não fosse mexer mais ainda comigo a história da Paola, a gente vai conhecer a Sol, que é uma menininha loira, linda, pelo que se descreve aqui no livro das feições dela, ela é linda, de 4 aninhos. E a Sol é uma paciente da clínica e ela é filha do André. E o mais engraçado é que o primeiro encontro do André com a Paola é justamente numa crise, num surto emocional que ela tem, onde ela estava pintando uma tela e ela destrói aquela tela, pega tinta, joga no corpo dela toda, ela tem simplesmente uma crise. E quando ela olha para a porta, que ela vê o André horrorizado com aquela cena, ela desmaia. Ele pega ela, tenta tirar a tinta dela num chuveiro, acordar ela para ela voltar a si. E quando a tinta vai saindo do rosto dela e tudo mais, ele vai vendo as imperfeições, porque ela ficou com o rosto, metade do rosto dela ficou totalmente deformada. Ela tem várias cicatrizes pelo corpo por causa do ataque dos pitbulls. Então, ela se acha um monstro, ela se acha feia. E, assim, no livro, ela é retratada como feia por causa das deformações. Se ela vai na rua, algumas pessoas fingem não ver e outras olham e ficam, nossa, o que será que aconteceu? E naquele momento, quando o André vai vendo, ela olha pra ele de novo, mas ela volta a desmaiar. Passa um tempo que ela não vê ele mais, que ele, né, foi lá buscar a filha para poder ir para casa, aconteceu esse episódio, ele não viu ela mais. E de repente um dia, que é o dia do carnaval na clínica, acontece da avó da Sol levar ela para participar. E a Paola tá lá pintando crianças com tinta e tal para poder participar da festa e tudo mais. E é onde a Paola conhece a Sol. E a Sol, em momento algum, tem medo da aparência dela, em momento algum ela se assusta, pelo contrário, ela pede pra Paola pintar o rostinho dela igual o dela, igual o da Paola, ela quer ter aquela mesma imagem da Paola, e isso emociona muito. Então aqui no decorrer do livro, a gente vai ver esse elo que a Paola cria com a Sol, e a Sol, por si só, sofreu um trauma muito grande enquanto ela ainda era assim, bem pequenininha, bem bebezinha, e eu já vou explicar pra vocês. Então, as duas criam esse elo e a Paola tem aquela paciência, tem aquele amor, aquele carinho. E a Sol não falava com ninguém além do pai, do psicólogo e dos avós. Ela não falava com ninguém e você fica nesse mistério até um pouco mais da metade do livro sobre o que aconteceu com essa criança de 4 anos para ela simplesmente não se abrir com as pessoas. E você vai descobrindo o porquê que ela se conecta tanto com a Paola no decorrer do livro. E é uma coisa linda de se ver. E nisso, o André, que é o pai da Sol, ele vai se conectando também com a Paola e vai enxergando beleza nela, além daquelas cicatrizes. E no fundo, ele sabe que foi um homem que fez aquilo com ela, sabe? Então, ali, Sorrisos Quebrados, o nome desse livro me fez entender, quando eu comecei a entender a história, o porquê do título. Ali, todos os 3 são quebrados de alguma forma, mas ainda assim eles sorriem, sabe? E você vai entrando nessa magia que a autora conseguiu. A Sofia Silva, ela conseguiu criar um enredo, criar uma história, sabe? Ela conseguiu desenvolver, além de toda a tragédia, de toda essa violência, né, que cerca o livro, ela conseguiu desenvolver um romance e ela conseguiu desenvolver um elo entre uma garotinha e uma mulher que sofreu coisas horríveis, sabe? De uma forma tão suave, que te prende ao livro, sabe?
Então, ali a Sol começa a ir todos os dias para a clínica para ficar pintando, brincando com a Paola, e isso vai aproximando o André e a Paola, até que acontece o aniversário da Sol, e a Paola, com muito custo, porque ela quase não sai da clínica, foi no aniversário dela para fazer uma surpresa para ela com uma caixa mágica e tintas e cores e tudo mais, que deixou a Sol assim radiante. E aí é que entra. Chega um momento onde o André e a Paola é impossível que eles não aconteçam. Chega um momento em que acontece. E eles falam que só por aquela noite vai ser um fingimento para ambos. Para ele fingir que é amado e ela fingir que é amada e desejada de verdade, apesar das cicatrizes e tudo mais. E acontece, não preciso entrar em detalhes. A única coisa que eu vou dizer é que a suavidade que a autora descreveu o André com a Paola foi muito linda. Foi emocionante de se ler, sabe? E depois dessa primeira noite tem a segunda, tem a terceira, e aí a Paola, ela realmente se envolve, e apesar dela ter todas as cicatrizes e não ser a mulher mais bela do mundo fisicamente, ela tem coragem de dizer pro André os sentimentos dela e dizer, olha, eu quero saltar com você. Só que ele recua. Aí é onde você começa a entender a história do André e da Sol. A Paola vai devagarinho, devagarinho, até que o André conta que ele era muito apaixonado pela Renata, que isso aconteceu na época que ele fazia a faculdade, e ele se apaixonou por ela, mas ela entrou no mundo do vício, das drogas, e cada dia que passava era mais drogas, e ela foi destruindo a vida dele, conforme ela ia destruindo a própria vida, até que um dia ela some e depois ela volta dizendo que estava grávida. E quando eles vão no médico, o tempo de gestação dela era exatamente o tempo em que ela ainda estava com ele antes do término. Então ele assume ela, ele larga a faculdade, ele vai trabalhar para poder cuidar dela e da bebê que ela estava carregando. Depois que a Sol nasce, ela entra no mundo das drogas, ela cria uma crise de ciúme com a criança, ela diz que ele ama mais a criança do que ela, e é nesse momento que ela joga para ele que a Sol não é filha dele. Gente, pensa numa coisa de cortar o coração. Foi exatamente isso que eu senti. Foi uma coisa assim de cortar o coração. Porque, sabe, doeu. E ele sai pra beber. Ele se revolta na hora que ele descobre e vai pra rua e vai beber. E quando ele acorda numa calçada bêbado, que ele volta pra casa, ela desapareceu com a criança. E ele pega todo o dinheiro que ele não tem, ele dava dinheiro para uns moleques de rua para procurarem por ela, porque ele sabia que ela estaria perdida nesse meio, no meio de pessoas envolvidas com drogas e tudo mais. E nada dele achar. Se eu não me engano, aqui no livro, 2 meses depois, ele recebe a ligação de um desses meninos e ele vai e encontra a Sol, mas não encontra a Renata. Ele encontra a Sol quase morta. Ele encontra ela cheia de queimaduras de cigarro, no meio de homens assim e mulheres com vícios em crack. Ela toda queimadinha de ponta de cigarro, desnutrida, praticamente desfalecendo nos braços dele. E quando ele achava que ele teria que se despedir dela, acontece o milagre dela conseguir sobreviver, e nisso ele passa a dedicar a vida dele totalmente a Sol. Então esse foi o grande trauma que a Sol viveu para ela ser tão reclusa. E quando a Paola chega, a Paola é a única pessoa com quem ela se conecta, com quem ela conversa, com quem ela sorri. E isso fascina o André. Então, por causa desse trauma que a Sol viveu e que ele viveu no relacionamento, ele começa a recuar e a ter medo de se envolver com a Paola. A Paola ainda é forte, ela insiste, ela luta, ela tenta, mas ele só afasta ela. E mesmo os dois se afastando ali no relacionamento deles, ele ainda
sabe, ele nunca afasta Sol da Paola, pelo contrário, as duas continuam se vendo, sabe, mais unidas do que nunca. Ele que se afasta da Paola. E aí vai decorrendo o livro, vai acontecendo algumas pequenas coisas e tudo mais, até que um dia aparece um cara e aparece o Jorge e ele fica assim: quem que é esse cara que tá aqui na casa da Paola e tudo mais? Por que na casa da Paola? Porque em determinado momento ela decide se mudar da clínica. Ela decide ter uma casa pra ela, ter um lugar pra ela viver, pra ela voltar a conviver em sociedade, pra ela sentir que ela pode viver sozinha. E um dia acontece dele passar lá com a Sol, pra Sol mostrar pra ela um prêmio da escolinha e tal que ela recebeu. E acontece dele pegar no sono, porque ele estava exausto do trabalho, e ela e a Sol dormem numa cama e ele dorme no sofá, que ele nem vê que ele dorme, de tão cansado que ele chega lá. Aí no outro dia de manhã ele vai preparar um café da manhã, só que esse Jorge chega. E esse Jorge dá a entender que ele e a Paola estão juntos. Então o André pega a Sol, vai embora com ciúme, pá, acontece esse cenário aí. Só que mais lá pra frente, quando o André cai em si, que ele vai atrás da Paola e ele enxerga que ela é o amor da vida dele e que ele tem que dar a mão pra ela e os dois saltarem nesse sentimento pra poderem, sabe, realmente, porque quando ele percebe que eles merecem amor, ele quer entender quem que era o Jorge. Gente, aí que vem a bomba. Vou explicar pra vocês. O Jorge era amante do marido da Paola. E o marido da Paola vivia esses romances, por isso que ele vivia com ela isolado, porque o Jorge não tinha conhecimento de que ela existia. Então, e o Jorge também sofreu os mesmos abusos físicos. Então, assim, foram duas pessoas que sofreram na mão de um mesmo homem e não sabiam da existência um do outro. Então, quando ele jogou o marido da Paola jogou ela dentro da jaula dos cães, teve um momento que ela estava sangrando muito, que ela estava muito deformada, muito machucada, que ele achou que ela estava morta. Então ele pegou uma arma e se suicidou. Só que depois, quando a emergência chegou e tudo mais, ela ainda estava viva. Então o marido dela se suicidou e tudo mais. E quando o Jorge descobriu que ele pegou e descobriu sobre a Paola e a Paola descobriu sobre o Jorge, eles viraram praticamente irmãos, um ajudando o outro a superar toda essa dor e tudo que eles viveram. Então, quando ela conta isso pro André, o André, lógico, sente um alívio de saber que não tinha ninguém ali, né, tipo, roubando a mulher da vida dele, mas ele também se emociona de saber tudo que o Jorge viveu igualmente a Paola, sabe? Então, quando você tem essa descoberta, também é um impacto muito grande que você tem ali no contexto todo da história. E é muito absurdo, sabe? Como que um ser humano tem a capacidade de fazer pessoas sofrerem, sabe? Mesmo que elas não mereçam. E eu acho que ninguém merece sofrer nessa vida, nunca dessa forma, porque eu acho que, sei lá, não existe, sabe? Não existe justificativa pra isso. Então, depois de todo esse decorrer que o André vai lá e enxerga que a Paola é a mulher da vida dele e tudo mais, a gente tem um final bonitinho e depois a gente tem um pequeno epílogo onde a Sol e o André fazem uma surpresa pra Paola pedindo pra ela ir viver com eles, pra ela ir morar com eles. E ela aceita. E aí a gente pega e tem esse final. Esse é o final. Eu falei pra vocês que o vídeo ia ser cheio de spoilers. Só que eu já procurei saber e tem sequência de livros. Eu não sei se é 2, se são 3, eu não sei quantos. Eu só sei que tem a sequência contando a história da Rafaela, contando a história de outros personagens que aparecem nesse livro. E a Rafaela, pelo que eu entendi aqui, né, que é a diretora da clínica, ela também tem um trauma aí muito grande que ela viveu no passado. E tem um livro contando, gente, eu preciso muito desses livros, eu preciso ler a continuação, eu preciso saber mais sobre esses personagens. Porque escrever como Sofia Silva escreveu aqui é emocionante de se ler. Gente, vocês não fazem ideia do quanto esse livro mexeu comigo.
E eu recomendo que todos vocês leiam. Se você tem alguma espécie de gatilho emocional relacionado a esse tipo de trauma, eu não recomendo que você leia. Ou até mesmo se você não tem gatilhos, mas se você acha que é um assunto que vai ser muito pesado para você, eu também não recomendo. Mas é um livro lindo, é um romance, uma história de família, de união, de salvação, de recomeço, de cura mesmo interior, muito bonito. E eu acho que esse livro é 5 estrelas com certeza, e mais pessoas deveriam conhecer essa história porque é maravilhosa. Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo, troca uma figurinha comigo, me diz o que você achou, eu tô curiosa pra saber. E antes que eu me esqueça, por favor, curte, compartilha, se inscreve no canal, Vem pro Universo Maluco, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.